Olá, meu nome é Bianca Dias de Castro Checker e hoje farei a apresentação do meu trabalho intitulado Avaliação do grau de satisfação sexual em mulheres com diagnóstico de endometriose no Hospital Santa Casa de Curitiba. Fui orientada pela doutora Luísa Sprung, curso de Medicina na PUC-PR no campus Curitiba e fiz a iniciação científica de modo voluntário. A endometriose é definida pelo desenvolvimento de glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina. O diagnóstico pode ser feito através do mapeamento de endometriose por ultrassom e ressonância magnética, também por videolaparoscopia, e caso não tenha achado nos exames, ele não é excluído. O quadro clínico é variável, pode ser definido por dor pélvica, infertilidade, dispareunia profunda e em 25% dos casos os pacientes são assintomáticos. O tratamento é classificado entre clínico e cirúrgico, sendo o clínico realizado através de hormônios e sintomáticos, e o cirúrgico por videolaparoscopia, esterectomia e oforectomia em casos mais graves. A qualidade de vida sexual é definida pela OMS como um componente essencial do bem-estar físico, emocional, mental e social. A importância de avaliar a qualidade de vida sexual das mulheres diagnosticadas com endometriose se dá devido à relação direta entre os sintomas como a dispareunia, que é definida por dor genital associada à atividade sexual, ou até mesmo por consequências psicossociais da doença. O objetivo geral do trabalho foi avaliar o grau de satisfação sexual em mulheres com diagnóstico de endometriose. Esse estudo se caracteriza como retrospectivo analítico, e os critérios de inclusão foram mulheres na fase de menacme, cisgênero, entre 18 e 45 anos, sexualmente ativas, diagnosticadas com endometriose em acompanhamento no serviço de ginecologia do Hospital Santa Casa de Curitiba. Após a coleta de dados, o questionário The Endometriosis Health Profile e suas seções adicionais C e F e o questionário Quociente Sexual versão feminina foram aplicados por meio do aplicativo WhatsApp com o formulário feito através do Google Forms. Todos os dados coletados foram organizados em uma planilha e posteriormente analisados estatisticamente com o programa descrito. 78 pacientes foram encaixadas nos critérios de inclusão, porém 29 foram excluídas durante o estudo, resultando num N final de 49. O nível de significância do estudo foi estabelecido em 5%. Aqui apresento os scores médios de ambos os questionários utilizados, sendo as colunas em rosa representando o questionário EHP30 e a coluna em cinza o QSF. Tendo em vista que os valores próximos de zero significam uma melhor qualidade de vida, a média dos scores relacionados à sexualidade, portanto o módulo C e o QSF, evidenciam desvios relevantes, indicando uma pior qualidade de vida sexual entre as participantes. No estudo foi observada significância estatística na associação entre o domínio bem-estar emocional e a seção C do EHP30, com um P de 0,025, evidenciando a influência de fatores emocionais sobre a qualidade de vida sexual. Em relação à terapêutica adotada, o grupo que sofreu intervenção cirúrgica apresentou um menor score no domínio controle e poder sobre a doença, sugerindo um maior impacto positivo nesse aspecto. Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre a qualidade de vida sexual e as variáveis sociodemográficas, bem como em relação à faixa etária considerada. Os resultados desse estudo indicam que a endometriose impacta diretamente a qualidade de vida sexual das mulheres, embora o tamanho reduzido da amostra tenha limitado a identificação de diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Também foi notada certa resistência das participantes em falar sobre a sexualidade, revelando o tabu ainda presente no tema e a falta de abordagem adequada na prática clínica. Esses achados ressaltam a importância de que a sexualidade seja reconhecida e abordada com a mesma atenção conferida aos sintomas de dor e infertilidade, de modo a integrá-la de forma mais ampla e efetiva nas estratégias terapêuticas. Obrigada pela atenção.